Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é a Ana Tereza falando. Vamos começar mais um programa Palavras para a Alma, com a nossa alegria de sempre. Hoje eu escolhi o tema da confiança para a gente conversar. E para nos inspirar, eu vou utilizar o capítulo 90 do livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel comenta o momento em que Judas beija Jesus para que os inimigos soubessem quem era ele, identificasse. Nessa passagem tem uma coisa tão importante, porque quando Judas beija Jesus, Emmanuel lembra que Jesus disse: amigo, a que vieste? E a gente fica pensando, nossa, Jesus com toda aquela mediunidade, né? Com toda aquela sensibilidade, claro, profeta que era, ele sabia a intenção de Judas, sabia de tudo que estava acontecendo, mas ele chama de amigo, a que vieste. Então até o último momento, diz aqui Emmanuel, ele deu chance de Judas mudar o curso da história. E eu entendo que essa postura de Jesus, essa postura aberta para o bem sempre, uma postura sem defesas, né? É uma postura de profunda confiança no bem, de profunda confiança na capacidade do homem de poder transformar seu destino, de poder fazer diferente, mesmo que sua história tenha vindo por desvios e descaminhos, existe sempre a possibilidade da gente escolher o bem. Há em nós o desejo incessante do melhor. Isso consta no Evangelho, né? Então essa postura de Jesus é para lembrar que nós somos feitos de luz. Brilha a vossa luz, né? Nós somos a luz do mundo, então essa luz ela está sempre no nosso coração, mas ela se encontra debaixo do alqueire, né? Ela se encontra muito obscurecida e muito escondida, oculta, pelas nossas defesas, pela nossa dificuldade de confiar na gente, de confiar nos outros, de confiar na espiritualidade maior, de confiar em Deus, de confiar no destino, né? Então, essa postura de Jesus é intrigante. Por que que ele não se afastou? Por que que ele não se defendeu no sentido de desertar do lugar, talvez, né? Ou de chamar a atenção de Judas, a gente também poderia pensar, né? Ou de recusar o beijo de Judas. Quem de nós não faria isso, né? Sabendo que um amigo se comporta diferente do que a gente entende por lealdade, por amizade, será que a gente não estaria mais retraído? Então, é isso que eu acho bacana dessa passagem de Jesus, que embora ele soubesse de tudo, ele não retirou o coração dele do caminho. Porque eu acho que a gente retira o nosso coração do caminho quando alguém não se comporta como a gente gostaria. Quando alguém se comporta de uma maneira oposta ou bem diferente do que a gente imaginava que deveria ser. Porque a gente ainda tem uma ideia
de que os outros deveriam se comportar conforme os nossos padrões, os nossos critérios, ou as nossas necessidades, né? Ou as nossas carências. E aí, quando o outro não se comporta assim, a primeira coisa que acontece é o nosso coração se fechar. E quando o nosso coração se fecha, é claro que eu estou aqui me referindo a Jesus, que é extremamente tão seguro de si que não há problema nenhum ele se abrir. Mas Jesus é nosso modelo, né? Eu estou querendo dizer também, claro, que a gente não vai ser ingênuo. Jesus não era ingênuo. Essa postura de Jesus não era ingênua. Pelo contrário, uma postura extremamente educativa e revolucionária, né? E com esse gesto ele está ensinando o seguinte, que não é o outro que determina a abertura ou fechamento do meu coração, sou eu. E Jesus tinha clareza que o coração dele era um coração aberto. Ele não tinha por que se fechar, porque ele conhecia as nossas pequenezas, conhecia as nossas inseguranças, conhecia os nossos medos. Ele sabia, por exemplo, que Pedro iria lhe negar 3 vezes, ele sabia de tudo isso. Sabia do ceticismo de Tomé. E é assim que é, não é? Então, quando a gente consegue perceber que a dificuldade é do outro, não tem por que a gente fechar o nosso coração, né? E para a gente fechar o coração não custa. É só o outro se comportar diferente, pensar diferente de nós. Nós temos uma intolerância enorme para o que é diferente. E nós temos o coração aberto para aqueles que nos tratam bem, que se comportam como a gente gosta, enfim, né? É fácil a gente ter o coração aberto para isso. Aliás, isso não é nenhum desafio. Desafio mesmo é a gente manter nosso coração aberto, nos relacionamentos que podem nos ferir, nos relacionamentos que podem cruzar caminhos que a gente não imaginava. Aliás, é interessante pensar que uma traição só pode acontecer se a gente está diante de um coração amigo. A gente não se sente traído porque não é amigo da gente, né? É uma coisa doida isso, porque a gente fica pensando, se é amigo não trai. Não, trai sim. A possibilidade da traição, ela está sempre ali junto dos corações que são próximos. Agora, o que é traição, né? É quando o outro se comporta diferente das minhas expectativas, aqui sem julgamento, né? Então, o convite que Emmanuel faz nesse capítulo 90, chamado Ensejo ao Bem, é isso, né? Levantando esse gesto de Jesus para nos ensinar que a gente deve oferecer portas ao bem até a última hora. Então, aquele filho que se comporta complicado, que sempre escorrega naquele capítulo, naquele assunto e tal, será que a gente pode olhar para o filho e poder compreender? Eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui de coração aberto para você, porque eu amo você. Embora seus comportamentos sejam inadequados ou seus comportamentos não estejam te levando para o melhor, mas você é uma alma que eu amo, né? Pode contar comigo para os passos e para os caminhos do bem. Os caminhos desviantes não, mas eu vou estar aqui. Lembrando aqui a parábola do filho pródigo, né? O Senhor ficou lá na fazenda esperando o retorno do filho. Significa que esse movimento de ajuste, esse movimento de retornar para a estrada principal precisa ser de cada um. Para a gente poder fazer esse caminho de volta, a gente precisa se reconhecer de alguma maneira equivocado. Vocês acham que o pai do filho pródigo se sentiu traído? Claro que não, porque aquele pai daquela parábola é Deus para nós. Deus não se sente traído, Deus compreende perfeitamente que o nosso processo de crescimento se dá assim. A gente se desvia, a gente se perde um pouco, vamos para o caminho oposto, mas há em nós uma bússola, que é o desejo incessante do melhor. E quando a gente se conecta com ela, a gente encontra o norte magnético imediatamente. E quem nos ajuda nessa conexão, nesse encontro do norte magnético, é Jesus. Com seus exemplos inesquecíveis como esse. Amigo, aqui viestes. Então, é um incentivo para a gente poder pensar, mesmo aqueles que se comportam completamente diferente do que a gente gostaria, mesmo estes
merecem ser chamados de ser amigos até o final, porque houve um momento que o nosso coração se encontrou com aquele. E em honra a esses momentos bons, em honra às histórias que escrevemos juntos, a gente sempre deve chamar de amigo, mesmo que a gente nunca mais se fale, mesmo que talvez a gente não se encontre como encarnados. Mas a história que a gente escreve no céu, nas estrelas, é uma história de amor, uma história de amizade, né? Então, em nome desse que fomos, desse que eu fui, desse que você foi, que a confiança possa sempre fazer parte do caminho. Porque, em última instância, fé é confiança. Então, esse é o caminho da confiança em Deus, né? Confiança na gente, confiança no outro, confiança no mundo e confiança inquestionável e incondicional em nosso Pai, que tudo sabe e tudo vê. É isso, amigos. Até o nosso próximo encontro. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.